Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais no Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de Santa Ceia que traz o tema A Omissão da Negligência Familiar. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esse tema é um tema muito relevante, onde estamos vivendo em tempos em que muitas vezes nós somos muito bons, né, para corrigir os outros, para nós líderes muitas vezes somos muito bons para disciplinar os outros, mas quando se trata da nossa família, muitas vezes somos omissos, né? Nós pais, principalmente, muitas vezes nós somos omissos, né? Não queremos enxergar as coisas erradas que os nossos filhos fazem muitas vezes. Enxergamos muito os filhos dos outros, mas não enxergamos. Assim também tem pastores que é cheio de, né, querer julgar outras ovelhas, mas não julgam as suas próprias ovelhas. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje, né? O contexto aqui é a família, tanto que hoje nós vamos falar do Eli, né? Todo o contexto é baseado na passagem do sacerdote Eli, que foi omisso com os erros dos seus filhos, né, Ofni e Finéias, e por isso o juízo de Deus veio contra a ele e toda a família, toda a descendência de Eli foi ceifada, né? E foi uma família que Deus escolheu. Eli é da descendência de Arão, e Deus escolheu a descendência de Arão para, né, cuidar do sacerdócio, cuidar das coisas de Deus, né? Mas não tem jeito, igreja. Deus, o mesmo Deus que escolhe é o mesmo que rejeita e que muitas vezes destrói a descendência. Então nós temos que levar muito a sério as coisas de Deus, amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, quero convidar todos para estar orando. Louvado seja Deus. Hoje, pela lógica, não seria, né, o primeiro domingo do mês, não é o primeiro domingo do mês, não seria Santa Ceia, mas por alguma razão o Senhor fez com que eu montasse todo o estudo dessa semana
num culto de Santa Ceia, no banner de Santa Ceia. E eu sou impulsionado, igreja, né? Eu sou impulsionado para fazer as coisas de Deus. Depois que eu entro dentro daquele gabinete ali, ou seja, do meu estúdio, já não sou mais eu não tenho mais controle de nada. Desde o momento que eu vou fazer a oração, desde o momento que eu vou preparar o estudo para o culto domingo, né? Eu já venho preparando o estudo aí desde de quinta-feira, o dia que eu começo a me preparar para o culto de domingo. E como eu acabei de falar aqui para os irmãos, comecei fazendo no bannerzinho, um azulzinho, o banner da semana normal, e de uma hora para outra eu mudei todo o estudo para o banner de Santa Ceia. Amém? Então, a Deus seja toda a honra, toda a glória, e que nós possamos ceiar hoje em nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados na igreja, temos que santificar as nossas vidas todos os dias, não só no dia do culto de Santa Ceia, mas todos os dias nós temos que santificar a nossa vida e esperar o nosso Senhor a cada dia, a cada hora, a cada momento. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quero pedir à pastora, pega por favor meu carregador, vou deixar aqui. Quero estar fazendo a oração nesse momento, agradecendo a Deus por mais uma semana, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, e também pedindo a bênção para mais um culto em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Tu és o Rei da glória, Pai, o Deus do impossível, o Deus que pode tudo fazer, Pai. Muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos dado, pela graça, Pai, de vencer as nossas lutas, nossas guerras, nossas pelejas, Pai. Muito obrigado, Pai. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Abre o céu para nós, Pai, e receba o teu louvor. Receba o louvor que é para ti, Pai. O louvor não é para nós, é para ti. Então receba, Pai. E que também neste mesmo céu aberto, o Senhor envie as ricas bênçãos do Senhor para as nossas vidas, Pai. Entra em cada lar, em cada casa, em cada coração, meu Deus. Aleluia, louvado seja Deus, para que nós possamos, Pai, receber as tuas ricas bênçãos. Prepara os nossos ouvidos, Pai, para ouvir a tua voz, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Então seja conosco, nos ajuda e nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos declarar que Ele é o único. Aleluia. Declare. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu sei viver. Não existe vida além de ti. Vamos declarar. Único, tu és o único, incomparável, és da minha vida. Oh, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu sou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e diga: único, tu és o único,
Glórias a Deus. Tu és o único, Senhor. Aleluia. Tu és o único que nós adoramos, que nós nos submetemos. Aleluia. Que nós adoramos. Obrigado, Jesus. Tu és suficiente, meu Deus. Tu és o único e suficiente Senhor de nossas vidas. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Cante, igreja! Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Tu és o único, incomparável, és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tens foi tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Sim, meu Deus, meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem e sou é tudo teu. Aleluias. Oh, é tudo teu, Senhor. Aleluias. Tudo que temos, tudo que somos, é tudo teu, Senhor. Aleluias. Glória a Deus, vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluias, glória seja dada a Ti, Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, o nosso Pai. Aleluias. Deus o Pai te exaltou acima de tudo, acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro, tu és o Cordeiro que foi morto, como sacrifício, para salvar o mundo. É o sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, luz minha terra, veio me salvar. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Qual é o nome dele? Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Aleluia! Vamos declarar. Deus o Pai te exaltou acima de todos. Tu és o Cordeiro, que foi morto, como sacrifício,
para salvar o mundo, céu sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas guerras veio me salvar. Não há outro, não há Jesus, não há outro Jesus, não há outro Jesus, não há outro. Levante as suas mãos e comece a exaltar. Aleluia! Aumenta o volume da tua voz. Não há outro, não há outro, não há outro. Declare mais uma vez. Diga. Não há outro como que Jesus. Não há outro como não há outro como Jesus. Não há outro como Todo poder foi dado nos céus e na terra. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Sim, meu Deus. Não há outro, não há outro. Não existe anjo, não existe demônio, não existe maldição, não existe feitiço, não existe santo, não existe santa. É Jesus. Só Jesus, Só Jesus. só Jesus, só Jesus. Levanta a tua voz, diga. Não há, não há, não há. Não há outro como. Aleluia! E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus agora com os nossos dízimos e oferta. Convido você para abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 9, que diz assim: lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Sagradas Escrituras, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Amém, meus irmãos? Podeis sentar rapidinho. A palavra diz aqui: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Não é verdade?
Isso é suficiente, pessoal, para nós entendermos que quem não planta nada não colhe nada, né? Senão estaria escrito aqui. Mas, como a palavra diz, quem planta pouco colhe pouco, quem planta muito colhe muito. Isso aqui é lei da semeadura. Lei da semeadura não vale só para oferta, ela vale para tudo na vida, né? No mundo físico, mundo material, mundo espiritual, tudo, em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida, a lei da semeadura, ela existe, é uma das leis mais poderosas que existe, a lei da semeadura, né? Então, eu estava falando esses dias, tem alguns cantores aqui na rádio, assim, tem do mais top, né, dos mais estruturados aos mais simples, né? Aqui a gente divulga todo tipo de cantor, de várias classes, para a glória de Deus. A gente não faz exceção nenhuma, desde quando tenha um trabalho, né, bem gravado, letra boa, cristocêntrica, louvor, verdadeiramente louvor declarado para Deus, a gente dá a oportunidade. E tem cantores que falam assim: pastor, eu estou desempregado, estou assim totalmente, né, sem recursos, mas eu gostaria de me comprometer com a rádio. Não garanto ser direto, mas eu quero me comprometer em ofertar na rádio, né? E que o Senhor possa nos ajudar aí, né? Divulgando o nosso trabalho. Eu falo amém. Mas creia que Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Igreja, para a honra e glória do Senhor, eu ouço o testemunho deles. Eles fazem questão. Eu nunca perguntei se eles sentem que quando eles ofertam aqui, né? Eu nunca perguntei, não vou perguntar, né? Mas o próprio Deus, Ele me dá o discernimento, porque eles não são minhas ovelhas e eles fazem questão de dizer para mim que as portas se abriu, que já está trabalhando, que está assinando carteira, que isso, que aquilo. Cantores que há anos que não gravava CD, e eu peguei aquela música lá que o cara gravou há 4 anos atrás, botei para tocar, e eu faço o vídeo dizendo lançamento. Vocês veem aí os vídeos que eu faço, né, no Instagram, eu falando, mostrando na TV ali o trabalho deles. Muitos não tem nem no YouTube, a música não está no YouTube. Eu falo, já tem a música no YouTube? Não tenho, pastor, não tenho clipe. Eu falo, vou fazer uma capa de miniatura para você colocar sua música no YouTube. E quando eu for divulgar aqui, eu vou mostrar sua música no YouTube. E eu crio uma capa para ele. Na maioria deles eu nem cobro para criar essa capa com a foto deles e tudo. E eu tenho visto cantores que há muitos anos não gravavam, não tinha esperança de quando poderia gravar, depois que começaram a ofertar nesse ministério. É oferta simples, né? Uns ofertam com 30, outros 40, outros 50, outros mais, né? E aqueles que abençoa com menos, eu percebo que é os que mais Deus abençoa. Olha como é tremendo. Assim como aquela viúva pobre, Jesus estava ali no templo, né, perto da caixinha de oferta, aquela mulher deu uma moeda de pequeno valor, né, e muitos estavam ali dando muito dinheiro, mas aquele muito era o resto do que sobrou, né, e Deus falou, essa foi a que mais deu, né, porque ela deu tudo que tinha, ela entregou, né, então o Senhor recebeu como um sacrifício. Quando nós sacrificamos para Ele em tudo, igreja, em tudo, não estou falando aqui agora de dinheiro não, estou falando quando você se sacrifica em tudo para Deus, que às vezes a gente se sacrifica em algumas coisas, não pequenas coisas, mas em coisas que vai contra, né, os nossos desejos, a nossa natureza humana, a gente fala, isso aqui não vou me, né, mas quando você se sacrifica no seu tudo para Deus, você fala, eu sou servo de Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou sacrificar o meu corpo por causa do meu Senhor. Ele recebe, igreja, Ele recebe. Nós estamos fazendo aqui, né, uma auto-reeducação alimentar,
E o maior propósito, a maior motivação que nós estamos fazendo isso é para conservarmos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né, pastora? Então, muitas vezes a gente se submete a muitas coisas, né, para agradar a Deus, para santificarmos, mas muitas vezes não abrimos mão daquilo que a gente mais gosta. E quando fazemos isso, muitas vezes a gente está se destruindo, se autodestruindo, e com isso estamos destruindo o templo do Espírito Santo, né? Então que nós possamos, quando se trata de oferta, essa passagem aqui não fala de dízimo, está falando de você ofertar. E tudo aquilo que você oferta, se você oferta algo na vida de alguém, você pode ter certeza que vai voltar. Eu tenho testemunho de pessoas que não davam dízimo, pessoas que não ofertavam, pessoas que não tinham conhecimento e muito menos fé de que aquilo que a gente faz para os outros volta. Tem testemunhado, tem experimentado e tem surtido efeito. Tem dado testemunho. Olha, eu não sabia o quanto isso era poderoso, mas eu tenho percebido que quando eu dou algo para alguém, parece que Deus faz voltar. Eu falei, não parece não, tenha certeza que Deus faz voltar. Mas isso não pode ser uma coisa de barganha, uma coisa que eu vou comprar. Eu vou dar mais que eu quero comprar, né? Eu quero comprar o Senhor, ou eu quero comprar o pastor. Não é sobre isso. É sobre você sentir no seu coração e agora você dá de bom coração. Você dá e você não fica, o que é que o pastor vai fazer? Ou o que é que aquela pessoa vai fazer com aquela ajuda que eu dei? Não, não é sobre isso. Você dá de bom coração e fala assim, agora é com você. Eu já fiz o que sentia no meu coração, senti de te ajudar, tá aqui a ajuda. Agora cabe a você aproveitar, né, essa ajuda. Então é sobre isso, igreja, é sobre isso. Então, você que pegou essa palavra aí, aleluia, louvado seja Deus, e quer semear nesse ministério, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai ser direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver assistindo agora essa gravação no seu smartphone, ali no canal do YouTube, você vai entrar na descrição desse vídeo. Na descrição tem os dados bancários para você contribuir. Se você estiver nos ouvindo pelo portal Radiosnet ou pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos já tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você está pelo site, você vai clicar no menu do site, vai aparecer igreja, você clica na igreja, quando clicar em igreja vai aparecer a opção dízimos e ofertas. Você clicando em dízimos e ofertas, já tem os dados bancários para você contribuir. Vamos ouvir a nossa dupla querida, a nossa dupla Eliel e Elisama vai estar louvando o Senhor nesse momento, e enquanto isso também nós vamos adorar com os dízimos e oferta para a glória do nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se as lutas te cercarão, tentando te ofuscar, e agora tudo ficou mais difícil. Sei que não é fácil não passar pelo deserto, mas se Deus te prometeu, já deu tudo certo. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele.
chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele, e o tempo dele é perfeito, o tempo dele é maravilhoso. Aleluias. O tempo dele nos amadurece. Saibas que o deserto vem, que é pra poder te ensinar, e Deus jamais vai te provar além das forças. Ele sabe os teus limites e até onde te provar. Continua na presença, que Jesus vai te dar vitória. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele é onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar. Chame por Ele, levante as mãos e adore a Ele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Ele não chega atrasado e nem adiantado, pois o tempo é dele. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar nesse momento agora orando. Vamos agradecer a Deus pela fidelidade do nosso Pai eterno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, muito obrigado, Senhor, pela fidelidade do Senhor, por até aqui, Pai, o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai, em nossas vidas, na vida da Tua igreja, para os Teus filhos. Que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento, fidelidade para cada um dos Teus filhos, Pai. Continua prosperando a nossa vida, os ministérios de cada um. Que o Senhor continue, aleluia, prosperando a Igreja Nova Aliança com Cristo, meu Deus. Que esta igreja continue sendo uma extensão do braço do Senhor na terra para socorrer muitas vidas, Pai. Continua dando a direção para que possamos abrir as portas, Senhor, e que essa igreja possa crescer, Pai, pelo Brasil e pelo mundo, porque nós sabemos, Pai, que esta igreja é Tua e tudo que é Teu prospera, Pai. Então que no tempo certo o Senhor possa fazer com que essa igreja possa crescer ainda mais e mais. Até aqui o Senhor tem sustentado ela. Aleluia, louvado seja Deus. E nós somos gratos a Ti e temos a convicção, Pai, que não é sobre os pastores, é sobre o projeto do Senhor, Pai. Esse projeto não é nosso, esse projeto é do Senhor. Apenas o Senhor nos confiou, Pai. E que o Senhor continue nos capacitando, nos preparando para algo muito maior. E que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante, e que as portas nunca venham se fechar para os Teus filhos. E ainda que uma porta se feche, Pai, o Senhor possa abrir outra muito maior para a glória do nome do Senhor. Pai, quero também nesse momento pedir a Tua bênção, Pai, para estar aqui trazendo a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa tomar a minha vida, toma a minha boca, o meu corpo, Pai, a minha língua. Toma-me, Pai, aleluia, literalmente a minha vida, para que eu possa entregar a Tua mensagem, que a mensagem seja entregue da forma que o Senhor quer que entregue, Pai. Prepara os nossos ouvidos, Pai, capacita a minha vida, eu me esvazeio de mim, para que o Senhor me encha do Teu Santo Espírito, eu venha desaparecer, para que o Senhor apareça nesta noite, e que o Senhor possa operar milagres, sinais, prodígios e maravilha, para a glória do Teu santo nome, é que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui.
Louvado seja Deus. Como já foi dito, meus irmãos, o tema de hoje é a omissão da negligência familiar, né? Glórias a Deus. Essa mensagem é uma mensagem que ela é muito direcionada, né, para os líderes, né, líderes de família, líderes eclesiásticos, né, pastores, né? Aleluia, louvado seja Deus. Mas para todo o corpo da igreja, né, para a família, ela abrange todas as áreas. Por exemplo, nós cristãos, nós somos autoridade. Nós somos autoridade, nós somos sacerdotes do Senhor, porque nós representamos a Deus. Claro que tem aqueles que são de frente, né, como nós, mas no lugar onde você estiver, que você é um cristão, apenas você é um cristão, é como se você fosse um sacerdote ali acima de qualquer pessoa. Se acontecer um episódio ali, né, no mundo espiritual, estiver operando ali, né, de alguma forma, mundo espiritual, quando eu falo mundo espiritual, pode ser maligno ou da parte do Senhor estiver ali operando, a qualquer momento nós temos que estar preparados para Deus nos tomar como autoridade para expulsar o mal, para qualquer coisa, para repreender alguém também. Muitas vezes nós somos omissos no ambiente de trabalho, né? Escola, no meio da parentela, nós somos omissos de repreender o mal, ou de dizer que aquilo é errado. A gente fica tímido e a gente não fala que aquilo é errado. É claro que existem situações que a gente não está na posição de estar com a voz. Não estamos com a voz, né? Não temos voz naquele momento ali. Mas no momento em que nós tivermos voz, se estamos ali, né, aberto para todos terem voz, nós não podemos ser omisso de dizer: olha, isso aí que você está fazendo é errado, isso aí não faz bem para a tua vida, isso aí não agrada a Deus. Nós cristãos, nós não podemos ser omissos, e muito menos nós pais e líderes, muito menos nós podemos ser omissos referente à negligência familiar. Amém, igreja? Vocês entenderam o texto? Dê essa introdução aqui para vocês entenderem o texto, tá? O tema, tá? Vamos abrir aqui a nossa introdução, que diz assim: o pecado de Eli, narrado em 1 Samuel, ensina a gravidade da omissão, da negligência familiar e da priorização da família sobre Deus. Tem pessoas que priorizam mais a família do que a Deus, né? Assim como foi com Eli, ele priorizou mais a família dele do que a Deus. Ele honrou mais a família do que a Deus, né? Então, quem conhece, nós não vamos ler aí 1 Samuel capítulo 2 todo, nós não vamos ler, porque é muito grande a história, mas vocês já conhecem, a gente já falou aí sobre esse tema, né, sobre essa passagem. Então vocês conhecem a história do sumo sacerdote Eli, que tinha ali os seus filhos Ofni e Finéias, que eles recebiam ali os sacrifícios, né, queimava ali os sacrifícios, e Deus permitia que eles tirassem uma parte, né, daquelas ofertas ali para o sustento deles e tal, tudo mais, né? Mas eles começaram a meter a mão, começou a roubar a Deus, começou mesmo, né? Como é que diz? Eles se corromperam, né? E além disso, eles também começaram a se prostituir com as moças que trabalhavam ali, né? No sacerdócio ali, na ajuda ali, né? De receber as ofertas e fazer toda a preparação ali, todo o ritual ali. Tinha as moças que trabalhavam ali, eles começaram a se prostituir com essas moças. E os boatos começaram a chegar aos seus pais, e ele fazia vista grossa, ignorava, né? A Bíblia não entra a fundo, né,
de como ele se sentia, mas eu imagino que ele dizia assim: poxa, eu vou repreender meus filhos. Nós somos uma família de sacerdote, de muita honra. Eu não posso envergonhar meus filhos, eu não posso e tal. Então ele pensou na reputação da família, né? Na questão da honra da família, né? De ser uma família honrada no sacerdócio. Deus escolheu a família dele para ser sacerdote, né? Então ele pensou na família dele, na honra da família, e ele permitiu que o nome do Senhor fosse desonrado com todos esses. A Bíblia ela encara como crime, né? Encara toda essa patifaria aí dos filhos de Eli como crimes, né? Os crimes que eles cometiam aí, era crime mesmo, né? Roubava, era crime. Eles roubavam as pessoas, porque as pessoas davam uma oferta, davam um animal ali, que era para ser todo sacrificado a Deus por causa dos pecados deles, e eles pegavam, ou seja, né? Eles desviava aquela oferta para eles, né? A oferta que era para ser entregue toda ao Senhor, eles desviavam o verdadeiro propósito da oferta, eles desviavam, né? E usava ainda essas ofertas, as carnes, né? Para fazer festas ali com aquelas mulheres e tudo mais. Então literalmente eles se escarneciam. E o pai, além de ele até falou, né? Ele até falou com os filhos, mas ele não repreendeu e não tirou do cargo. Então foi por isso que Deus, né, é diferente eu falar assim: para, filho, de fazer tal coisa, isso assim, não agrada a Deus, e lá e tal. Você falar e ver que os filhos continuam fazendo a mesma coisa, e você dizer assim: já falei, não quer me obedecer, então paga o preço. Só que os pais vão pagar o preço junto. Se for preciso sentar o chinelo, senta o chinelo. Se for preciso disciplinar, tira coisas, mas disciplina o filho. Assim também os sacerdotes, os pastores precisam fazer, precisa ser disciplinado, né? Ainda que seja filho. Eu conversando com o meu irmão Elber esses dias, né? E ele falando do mais novo, né? Que tá todo cheio de marra, todo tirado a brabão e tal, não sei o quê. Diz que ele é maravilhoso, assim, tem um coração maravilhoso. Fala que ama todo dia ele fala: pai, te amo, você sabe que eu te amo, né, pai? Não sei o quê e tal. Mas diz que é todo assim, todo tiradão, todo não sei o quê, todo cheio de marra, tudo, né? E diz que ele tá namorando agora, né? Começou a namorar agora. E ele falou assim: você toma cuidado com esse comportamento aí, pra você não tratar a menina mal. Você é cheio de marra aí com os meninos e tal, mas você toma vergonha, rapaz. Você não vai tratar a menina mal não e tal. Se eu souber que você tocou a mão na filha de alguém, ou sei lá, em alguma mulher, eu mesmo denuncio você pra polícia, né? E eu achei assim muito firme da parte dele ele falar isso com o filho, né? Então nós, pastores, nós temos que também ser assim com os da nossa família. Seja filho, seja um genro, seja quem for, igreja, seja quem for, nós precisamos honrar a Deus com aquilo que Ele nos entregou. Se Deus te entregou, te colocou numa posição de autoridade igual Eli. Ele não era só um sacerdote, né? Ele, além de ser sacerdote, autoridade, ele era pai daqueles meninos. Ele tinha autoridade dupla. Ele tinha autoridade dupla, porque ele não era só um sacerdote deles, um sumo sacerdote. Ele era também pai daqueles meninos, daqueles sacerdotes, né? Mas ele preferiu ficar omisso, né? Então, Deus puniu severamente, né? Isso resultou em morte, e Deus fez com que a descendência dele toda fosse, né, destruída. Vamos ler aqui mais, né? Então, como sumo sacerdote, sua passividade diante dos crimes de seus filhos Ofni e Finéias resultou em juízo divino, mostrando que a liderança exige integridade e disciplina, não apenas boas intenções, né? O motivo do julgamento de Deus sobre Eli é descrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 a 29, onde o profeta diz a Eli
que ele será julgado pelos pecados dos seus filhos, pois não fez o suficiente para impedi-los de cometer tais atos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, Deus declara que Eli honrou seus filhos mais do que a Deus, e é por esse pecado que ele está sendo julgado. Embora Eli tenha repreendido, ele não fez nada além de conversar com eles. A responsabilidade de Eli era dupla. A responsabilidade dele era dupla, visto que ele era tanto pai quanto chefe deles, como sumo sacerdote, né? Vamos ver aqui a continuação. Então Eli deveria ter demitido seus filhos ou tomado alguma medida disciplinar, e é por essa razão, por permitir que essas coisas aconteçam e não fazer nada a respeito, que Eli recebeu o julgamento de Deus, né? Então vamos ler aqui essa parte onde Deus repreendeu, né? Deus usou o profeta para repreender o sumo sacerdote Eli, né? Vamos ler aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 29, que diz assim: Então o profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor. Eu me revelei, aqui já foi Deus falando para Eli, ó, através do profeta. Eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes. Para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu lhes ordenei que me fossem feitos? Eli, aí ele diz, né? Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim? Você vê que é Deus purinho tomando a boca do profeta. O profeta não chegou lá assim manda dizer o Senhor, não foi? Foi Deus tomou a boca do profeta e falou, né? Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece. Foi muito forte isso aqui, igreja. Vamos aqui o terceiro banner. Então, essa foi a profecia que Deus, né, tomando a boca do profeta ali, entregou para Eli. E se vocês lerem em casa ali, depois vocês leem em casa ali a continuidade do capítulo 2 todinho, que vocês vão ver ali que Deus usou a boca do profeta ali para dizer que o juízo de Deus chegou para a vida dele. E que, para que ele soubesse que era Deus que estava falando, os 2 filhos dele iam morrer na batalha. Os sacerdotes, quando tinha uma batalha, os sacerdotes eles iam com a arca na frente, representando Deus na frente da batalha. A arca da aliança representava a presença de Deus, correto? Então eles carregavam a arca na frente dos soldados, representando Deus na frente da batalha. Porém, como eles estavam em pecado, eles perderam a batalha. E eles foram mortos. Os 2 morreram no mesmo dia. E quando alguém, tinha a esposa de um deles que estava grávida, quando soube da notícia que morreu, perdeu também a criança. Acho que morreu ela também, né? Alguma coisa assim. Ou morreu o filho da gestante, ou morreu a esposa com o filho e tudo. Não me lembro agora, né? E o pai, Eli, quando soube da notícia, estava sentado na cadeira, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Juízo de Deus. Ninguém cai de uma cadeira e quebra o pescoço, igreja. Ninguém. Ali foi juízo de Deus, né? Então isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. A gente vê muitos líderes passando a mão na cabeça. E o povo fica ali, o povo fica
inconformado. Olá, o pastor é cheio de querer disciplinar nós, mas a família dele faz o que quer. Os filhos dos pastores faz o que quer. Os filhos dos pastores passa o rodo, pega todas e tal. E tá lá o genro do pastor, toca o terror na igreja, é mau caráter, é isso, é aquilo, né? E ninguém fala nada. E aí o pecado vai se alastrando como um câncer da igreja, vai tomando tudo, começa de cima do altar e vai descendo e vai tomando, daqui a pouco a igreja está toda em pecado, e quando a mão de Deus vir, é pesado, então nós não podemos compactuar a igreja, nós não podemos compactuar com aquilo que confronta as leis do Senhor, seja na nossa família, na nossa parentela, na nossa igreja, seja aonde for, nós não podemos ser omisso. Se tiver de repreender, repreenda. Se tiver de disciplinar, discipline. Doa a quem doer. Porque nós, se usarmos, né, de querer ter mais misericórdia do que Deus, muita gente quer ter mais misericórdia do que Deus, né? No final a gente vai ser punido também, nós vamos ser julgados também, amém? Então que nós possamos levar essa palavra, que nós possamos tomar essa palavra para nossas vidas. Quantas vezes, igreja, a gente faz vista grossa com os erros dos nossos filhos? Quantas vezes? Eu sou de uma época que as crianças elas empinavam pipa, né? Empinavam pipa nas lajes, empinavam pipa na rua e jogavam bolinha de gude. E meus pais não deixavam a gente jogar bola, nem empinar pipa e nem jogar bolinha de gude na rua com os outros meninos, né? Onde muitas vezes acontecia de moto atropelar, ou então os caras empinando pipa com linha de cerol, né? Que chama, tipo, eles passavam vidro, né? Passava cola com vidro ali na linha para poder cortar a linha do outro colega que estava empinando também. Aí passava ali um motoqueiro, né, que não via a linha, daqui a pouco a linha cortava o pescoço do motoqueiro. Era um estrago. Meu pai dizia: meus filhos não serão assim. Filho meu não empina pipa, filho meu não joga bolinha de gude na rua, né, e tal. E muitas vezes desses meninos que ficavam ali pela rua o dia inteiro, sem o domínio dos pais, sem a disciplina dos pais, eles tocavam o terror no bairro, eles roubavam, eles quebravam o vidro, eles jogavam bolinha de gude nas vidraças das casas, quebravam os vidro dos carros, eles tocavam o terror, eram como se fossem demônios, usando aquelas pessoas. E meu pai achava isso horrível. Meu pai dizia: meus filhos, fale quem quiser, meus filhos vão ser criados presos, mas eles não vão tacar pedra na casa de ninguém, não vão quebrar telha de ninguém, né? E quando isso acontecia, que meu pai ia lá reclamar com o vizinho dizia assim: olha, quem é você para vir falar dos meus filhos? É criança, não sei o que e tal, e não aceitava. Sabe o que aconteceu hoje, né? Hoje, sabe como está a vida dessas pessoas? Muitos já morreram. A minha mãe e meus pais moram lá em Alagoinhas, no mesmo bairro onde nós nascemos. E ela fala para mim: meu filho, você sabe aqueles meninos lá que jogavam pedra na casa dos outros, que roubavam as galinhas, que roubavam as coisas nos quintal dos outros? A maioria deles todos já morreram. Viraram criminosos, viraram bandidos, né? Não quiseram trabalhar, partiram para a malandragem. A maioria deles, todos eles estão mortos, né? E muitos deles, né, hoje são amigos dos meus pais e falam: Edmundo, antes a gente até criticava você, dizia que seus filhos, você criava filho homem, parecendo que estava criando filha mulher, queria criar os filhos homem tudo preso. Mas hoje os seus filhos aí estão todos trabalhando, estão, né, todos vivos. E os nossos filhos, infelizmente, por nós não disciplinar da maneira que deveríamos disciplinar, hoje não está mais entre nós. Então, igreja, assim também é na nossa casa. Não podemos ser omissos. Também na nossa igreja nós não podemos ser omissos com o pecado. Nós temos que
disciplinar, nós temos que chamar atenção, né? E se possível disciplinar, discipline. Se for possível puxar, puxe, mas não deixe que caia no precipício, não deixe que caia no abismo, não é verdade? Vamos aqui citar algumas lições que nós aprendemos com o pecado de Eli. Primeiro, a omissão é pecado. Eli repreendeu seus filhos superficialmente, mas não os impediu de profanar o culto, né? Não impediu de profanar o culto e abusar da sua posição, tornando-se conivente com o mal. Então às vezes você não pratica o mal, mas quando você é omisso, você acaba sendo conivente. Você finge que não vê, né? Aí você fala, é criança. Aí você fala assim, mas a pessoa tá, né? Já tem a idade avançada, tá sem noção. Aí você vai deixando a pessoa seguir o caminho errado, o caminho da perdição, né? Então, é onde muitas vezes o juízo, quando vem para aquela pessoa, ela vai vir para nós também, porque a Bíblia fala, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Outra coisa que nós aprendemos, tomamos como lição, né? O pecado de Eli. Deus acima da família. Deus, ele tem que estar acima da família. Nenhuma honra, nenhum sangue, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, meu sangue é meu sangue, né? Mas nenhuma reputação, nenhuma honra da família, nem DNA da família pode estar acima de Deus. Deus tem que estar acima de tudo. As leis de Deus. Quantas pessoas falaram, Senhor, deixa que eu venha me despedir do meu pai, da minha mãe, para que eu possa te seguir. E Jesus falou, quem não deixa pai, mãe, família, por amor de mim, não é digno de mim. Porque isso é deixar Deus para depois. Quando você dá desculpa, meu pai, a minha mãe, meu isso, a minha família, você está dando desculpa para Deus, e Deus não aceita desculpa. Ele entende que você nunca vai ser, que ele nunca vai ser prioridade na sua vida, percebe isso? Deus é tremendo. Quando você inventa, Senhor, mas posso ir lá despedir dos meus pais primeiro para eu poder te seguir? Posso ir lá pedir a bênção do meu pai para poder te seguir? O Senhor entende que a família dele sempre vai ser a autoridade máxima, e a família dele sempre vai ser prioridade na vida dele, e não o Senhor. Mas quando nós priorizamos o Senhor, aí agora nós temos a bênção de Deus em tudo que nós vamos fazer. Ainda que a nossa família vire um pé de guerra, quando a palavra diz que o Senhor não veio para trazer paz, mas Ele veio trazer guerra, é isso, igreja. É isso. Muitas vezes a nossa família vai entrar em guerra, porque uns pendem para um lado, outros pendem para outro. E aí onde entra a divisão, a espada, né? E aqueles que permanecer firme, vão tudo para um lado. Mas nós temos que pender do lado para o lado do Senhor, e nunca para o lado da família que não quer se submeter às vontades do Senhor, né? Então, Deus acima da família. Eli honrou mais aos seus filhos do que a Deus, permitindo que eles corrompessem o serviço sagrado. Outra coisa que nós aprendemos também, né, com o pecado de Eli: responsabilidades na liderança. Líderes religiosos e pais são responsáveis por exercer correção e manter a ordem e a santidade em suas casas e ministério. Amém, igreja? Então nós líderes, quando fala que líderes, estou envolvendo pastores, pais, mães, nós temos que puxar a família para o bem, puxar a família para fazer o que é certo, puxar a família para andar em santidade com Deus. Se Deus te deu a honra de você ser um representante de Deus
no seu trabalho, na sua casa, na rua, onde você, no meio da sua parentela, seja esse representante. Não seja omisso. Não seja omisso, porque Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de nós, né? Então nós não podemos ser omisso com aquilo que é errado. Agora, nós temos que ter sabedoria de como falar. Tem gente que é ignorante, tem gente que é bruto, mas eu posso chegar para uma pessoa com todo amor, com todo carinho. Eu tenho que ser representante de Deus, e Deus, ele é assim, ele é carinhoso, ele é amoroso. Então eu, com todo amor e carinho, eu tenho que chegar para a pessoa e dizer assim: ô meu amigo, faça isso não, você está se destruindo, você vai destruir sua vida, isso que você está fazendo é errado, Deus não se agrada. Igual o pastor chegou para mim e falou, eu já era ovelha, nós já éramos ovelha do ministério, né, tudo certinho, né, não perdia um culto tal, eles queriam até colocar nós na portaria da igreja, né, fazer escala. Eu falei: ô meu irmão, eu trabalho de Uber e tal, para mim ainda não dá e tal. Ela estava grávida, né, e no dia que eu convidei ele para ir em casa, que eu queria saber, né, se aquele trabalho, se eu poderia continuar cantando música do mundo e tudo, ele, com todo amor e carinho, ele chegou para mim e falou assim: meu querido, meu amado, eu não vou te dizer para você que pare ou que não pare, mas uma coisa, eu como seu pastor, como ministro do Evangelho de Cristo, eu tenho que dizer para você: esse trabalho não louva a Deus. Esse trabalho aí você não vai edificar vidas. Ele não edifica a sua vida e muito menos a vida das pessoas. Esse trabalho que você faz vai influenciar as pessoas traírem as suas esposas, vai influenciar pessoas beberem mais, vai influenciar pessoas lembrarem de um passado sofrido e vai provocar sofrência para a vida dessas pessoas. Eu falei: é verdade, pastor. Então ele poderia dizer assim: você está cantando para o diabo. Ele poderia ser bruto assim, né? Mas ele foi carinhoso. Então cabe a nós ser carinhoso na repreensão de alguém, né? Mas não podemos ser omisso nunca. Mas eu já vi cristão falar assim: não, eu não quero. Hein, pastor? Não sei o que, né, pastor? Não quero saber, não me meto nisso aí, não sei o que, não quero saber. Ô, mas você não é irmão? Você não... Não, eu sou pastor na minha casa, sou pastor na minha igreja, aqui eu sou um trabalhador fulano. Eu já vi pessoas ser pastor e falar: não, eu sou pastor na minha igreja, mas aqui eu sou igual a vocês, eu sou um empregado. Se Deus botou um pastor para trabalhar na empresa e o pastor fala que ele só é pastor na igreja dele, vai ter que prestar conta para Deus, porque Deus não colocou ele ali sem propósito. Deus não coloca cristão em lugar nenhum sem propósito. Se Deus botou alguém para trabalhar em qualquer lugar, um ambiente que não louva a Deus, tudo bem. Se Deus te colocou lá, é para você ser luz nas trevas. Se Deus te colocou lá, é para você ser luz nas trevas. Mas lá no meu trabalho toca música do mundo o dia todo. Apresente louvores. Apresente louvores para essas pessoas. Talvez elas podem gostar tanto do louvor assim: a partir de hoje eu vou colocar louvor. Que louvor abençoado é esse? Eu não sabia que tinha louvor animado assim, não, é? Aí você está num ambiente lá que ficam tocando sertanejo o dia todo, pega lá uns louvor sertanejo lá, leva para ele lá, fala assim: tem um pendrive de louvor modão sertanejo aqui, gospel aqui, bota aí para você ver aí. É mesmo, mas existe isso? Existe. Daqui a pouco você está fazendo tocar louvor nos ambientes, né? Ou então você pode orar pela vida de alguém. Aí daqui a pouco alguém, por saber que você é um cristão, aí se aproxima de você e fala assim: rapaz, eu não tô passando uns negócios aí, eu queria te pedir oração, eu sei que você é cristão, né? Eu não contei pra ninguém não, mas senti de contar pra você, você é cristão, ou ora pela minha vida aí, cara, tô passando uns negócios aí, com a minha esposa, com meu esposo, com meu filho e tal, ou ora por mim aí e tal, não sei o que. Aí daqui a pouco tá lá você orando pela pessoa. Ou às vezes a pessoa está tão desesperada e fala assim: pô, você poderia orar por mim? Eu senti de pedir oração para você, você poderia orar por mim agora? Opa!
Igual eu estava lá na praça, lá no teto, lá, evangelizando. O rapaz veio com a caixinha de remédio da farmácia, comprou remédio na esquina e veio com um saquinho de remédio. Falou assim: ô, meu irmão, pastor, o senhor poderia fazer uma oração por mim? Eu não estou me sentindo muito bem e tal, não sei o que. Já tomei tudo que é tipo de remédio, não resolve, não sei o que. O senhor poderia orar por mim? Aí eu falei: agora? Eu queria saber, né, se ele estava pedindo oração ou se ele queria orar. Ele falou: sim. Ele falou: sim, agora. Aí eu falei: amém. Eu peguei, estava com a Bíblia aberta, eu peguei, fechei a Bíblia, botei lá em cima da caixa. Aí os carros passando na rua, eu taquei a mão no ombro dele, fiquei de olho aberto, né? Que quando você ora, por exemplo, quem está na portaria de igreja, tem que orar de olho aberto, orar vigiando, né? Então eu com os olhos abertos aqui, tudo tal, né? E orei pela vida dele ali e tudo. Então é sobre isso, igreja, é sobre isso. É sobre você representar o Senhor aonde você estiver e não ser omisso, né? A consequência geracionais, né? Consequências geracionais. A negligência de Eli resultou na morte de seus filhos, na perda da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança levaram, né? E no fim da sua linhagem sacerdotal. Lembra do Saul, que matou todos aqueles sacerdotes? Você chegou a assistir, não, né? Todos aqueles sacerdotes ali eram da linhagem de Eli. Deus permitiu matar todos eles. Você vê que já vem do histórico lá atrás do Eli. A maldição do Eli. Você vê que Deus não mentiu, o profeta não mentiu. Que não sobrará um. E o único que vai sobrar vai ficar cego e vai mendigar para o rei. Vai ter que se dobrar diante do rei, pedindo uma esmola para poder comer. Foi assim que o profeta falou para ele. Que o único que por acaso sobreviver, ficará cego. Então, igreja, isso é muito sério. Com Deus não se brinca, né? Já estamos terminando. Outro ponto também. Necessidade de vigilância. Você é um líder, você é pai, você é mãe, vigie. Vigie o seu filho. Esteja vigilante o tempo todo. Não entregue a Deus dará. Não entregue a Deus dará. Você é um líder, você é um pai, você é uma mãe. Vigie. Queira saber, você pastor, queira saber o que as suas ovelhas estão fazendo. Busque orar a Deus para Deus revelar o que está no oculto, porque tem coisa que aos olhos carnais não podemos enxergar, mas cabe aos líderes buscar discernimento de Deus, revelação de Deus. E nós pais a mesma coisa. Percebeu que está muito silêncio, tem criança na casa, daqui a pouco está um silêncio. Vai procurar que está fazendo, provavelmente está fazendo coisa errada. Então nós temos que vigiar aquilo que o Senhor nos confiou. Nós temos que vigiar, não só vigiar a nossa vida, né? Não só nos vigiar, né? No sentido de aquele que está de pé, vigie para que não caia, mas também aqueles que o Senhor como é que diz? Nos confiou, né? A responsabilidade dos nossos filhos, o Senhor nos confiou. É responsabilidade nossa, não é dos outros. Não é dos outros. Tem gente que chega no ambiente, né? Chega lá, entrega. Cadê seu filho? Ah, tá brincando, mas a fulana de tal. A fulana tá olhando. Ah, com nós não rola isso, né, amor? Com nós não rola isso. Ah, nosso filho tá com a fulana e fulana tá olhando. Não. Filho nosso tem que estar diante dos nossos olhos. Tem que estar na nossa vigia. Né? Então assim temos que ser como pastores e também como pais, nós temos que ter a vigilância da nossa família em nome do Senhor Jesus. A história alerta para não endurecer o coração e não ignorar as correções divinas, buscando sempre a santidade. Eli foi um juiz que, apesar de se dedicar 40 anos à obra, falhou ao não corrigir a sua própria casa.
Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Olha, eu já vi muitos pastores ganhar alma assim de rodo. Quando tem dia de quando chega a época de batismo, é uma avalanche de pessoas para se batizar. Pastores que ganham o mundo inteiro, mas perde a sua casa por ser negligente. Por ser negligente. Tá todo mundo falando. Pastor, olha pastor, o filho do pastor tá aprontando isso, tá aprontando aquilo, e o pastor não tá nem aí. E às vezes bota para ser músico na igreja. Teve um caso lá na igreja da sede, lá onde nós aceitamos Jesus lá na sede, não vou falar nome, por questão de ética, que o filho do pastor passava o rodo. Mas todo culto ele estava lá, no teclado, cheio das poses, cheio das caretas. É o filho do pastor, as menininhas ficavam tudo. É o filho do pastor, filho do pastor, filho do pastor. Mas os pais ignoravam os boatos. Ignoravam. Chega um dia que a casa caiu. Pegou um pai daquele mesmo bruto, matuto. Falou, não vai ficar assim não. Agora ele vai... Na maioria dos casos. Isso aí no caso você contou aqui da outra vez, né? Foi mais ou menos desse jeito lá na Bahia também. Ela falou assim, pois hoje ele vai pagar por todos. Porque vão envergonhar na sede. No culto de Santa Sé, o jovem foi envergonhado. Aí o pai teve uma atitude. Retire-se do teclado. O menino teve que largar o teclado lá e sair. Então poderia ter evitado o escândalo, gente. Poderia ter evitado o escândalo. Isso foi triste? Foi triste para ele, não foi? O filho do pastor pegado em adultério. Mas poderia ter evitado. Eli poderia ter evitado, não é? Eli poderia ter evitado. Mas queria proteger a família. Eu quero blindar minha família. Não, minha família não. Não, minha família não vai ter escândalo. Não, minha família, meu filho eu não vou permitir meu filho ser envergonhado. Não. Tadinho do meu filho. Mas aí agora o filho dos outros, né? O filho do presbítero, o filho da irmã Neide, o filho da fulana, do fulano. Agora tem que, fica 3 meses na disciplina. Fora da bateria, fora da guitarra, fora disso. Tá expulso do evangelismo, tá expulso da mocidade. Mas agora quando é com os filhos do pastor, aí agora quer blindar, aí chega o dia do acerto de conta, né? Então Eli foi um juiz que apesar de dedicar 40 anos na obra, falhou ao não corrigir a sua casa, deixando o exemplo de que a passividade e o favoritismo familiar podem destruir um legado. Pode destruir um legado. Outro caso, já vou encerrar. Outro caso de um pastor que ele não tinha, como é que diz? Ele não tinha misericórdia, ele não dava a chance de quando alguém caía. A gente tem que disciplinar, mas a gente também tem que dar chance, né? Tem que dar chance da pessoa se regenerar e se levantar novamente, né? E esse pastor, ele não dava chance. Caiu uma vez, ele já ficava ignorando a pessoa. Ainda depois que passasse os 3 meses de disciplina, a pessoa ficava ignorando. Sabe o que aconteceu? A filha desse pastor também, por exemplo, pessoas que se separavam e casavam de novo. Agora lembrei o fato. Pessoas que separavam e casavam de novo, o pastor, para ele virava uma maldição que ele nunca, se ele pudesse, ele expulsava da igreja. Ele expulsava da igreja. Chegou um dia que a filha dele, aconteceu isso. Casada, com filho e tudo, falou assim, não aguento mais, vou largar. Mas minha filha, e o nome do seu pai? Seu pai é pastor de setor. Seu pai administra mais de 30 igrejas. E o nome de seu pai? Falou para meu pai, quem sabe onde o meu calo aperta sou eu.
Eu não amo esse rapaz. Esse casamento aí quem fez foi vocês. Só porque a família dele é uma família assim, 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 o senhor achou que era um bom partido para mim. Esse casamento foi para vocês, não foi para mim. E eu não vou viver assim. E a filha separou. E agora, aquele que metia o pau nos filhos dos outros que separava, ele metia o pau. Agora, dentro da sua própria casa, aconteceu a separação. Então, igreja, nós não podemos, temos que disciplinar sim, mas temos que ser misericordiosos. Assim como Deus nos dá a chance. Quantas vezes nós caímos e Deus nos dá a chance de nos levantar, né? E agora, nós homens, quem sou eu, pastor Evanildo, para não dar chance? A gente dá chance. Agora, se chegar o momento que a pessoa vive caindo e a pessoa, Deus dá chance e a pessoa está sempre brincando com Deus, se chegar o juízo de Deus agora aí é Deus. Quem sou eu para julgar alguém? Para condenar alguém, né? Mas Deus sim, quando Deus chega o juízo de Deus e Deus condena, agora acabou, né? Então, que nós não venhamos achar que a nossa família é perfeita, os nossos filhos são perfeitos e querer demonizar os filhos dos outros, né? Amém, igreja? Então, essa é a palavra de hoje. Nós vamos estar orando para estar, né, concluindo aqui a mensagem e depois nós vamos estar lendo aqui a palavra da Santa Ceia do Senhor, ok? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer, Pai, por esta palavra tão dura, mas tão poderosa, Pai. Uma palavra que nos traz despertamento, Pai, onde nós nos desprendemos, Pai, dos nossos laços familiares, Pai. Nós desprendemos, Pai, do amor, carinho e reputação que nós temos da nossa família, para que nós possamos priorizar a honra ao Senhor, Pai. O Senhor, como nós cantamos aqui, és o único, Pai, o único digno de ser adorado, de ser honrado, de ser servido. Então, que essa palavra possa entrar nas nossas mentes, Pai, e nós, Pai, como pastores, não venhamos ser omissos, Pai, como foi o sacerdote Eli, Senhor. E nós estamos aqui na mesma posição como sacerdotes do Senhor, representantes de Deus, que nós não venhamos ser omissos, Pai. Omissos com os nossos obreiros, omisso com as nossas ovelhas, omisso na nossa casa, com os nossos filhos, que nós, com a nossa parentela, que nós não venhamos ser omissos, Pai, aquilo que nós sabemos que é errado, que não venhamos ser omisso e sendo omisso, venhamos ser, venhamos compactuar, meu Pai, aleluia, com o pecado destas pessoas, meu Deus, e que assim também as nossas ovelhas, Pai, os pais desta igreja possam, aleluia, ter autoridade, Pai, e honrar mais ao Senhor do que os seus próprios filhos, do que a sua própria família, Pai. A honra a Deus está acima do Senhor, acima da nossa família está o Senhor. Que essa palavra entre, Pai, e fique cravada na nossa testa, no nosso peito, no nosso coração, para que nós não venhamos nunca esquecer, Pai, e que nós possamos puxar os nossos filhos, as nossas ovelhas agora, Pai, para que amanhã não venha acontecer o juízo do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida dos pais, sobre a vida da tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos já estar lendo aqui a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 29, que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar,
ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer ou beber do cálice sem conhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vocês que estão online, já deixe preparado aí o pão, o suco de uva, para vocês estarem. Nós vamos estar consagrando agora. Quando eu consagro aqui os elementos aqui, aí também os elementos vão ser consagrados em nome do Senhor Jesus. Então traga aí para próximo aí do aparelho, para que nós possamos orar aqui e alcançar também os elementos aí serem consagrados. Assim como o Senhor abençoou, né, os elementos ali da Santa Ceia, aleluia, nós também vamos abençoar e consagrar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agora te apresentar, Pai, este pão, este suco de uva. Pai, queremos abençoar, Pai, e consagrar a Ti esses elementos, Pai, para que no momento, Pai, em que nós possamos comer deste pão, este pão venha representar o corpo do Senhor que foi partido, Pai, por nós, Senhor. E o sangue do Senhor, este vinho, esse suco de uva, possa representar o sangue do Senhor que foi derramado, literalmente, por amor a nós, Pai. E que no momento em que nós comemos deste pão e desse cálice, bebemos desse cálice, possamos participar do corpo e do sangue do Senhor e assim possamos estar renovados em Cristo para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, perdoa a todos nós e que o Senhor possa fazer com que esta santa ceia venha servir para a bênção do Senhor em nossas vidas, para o nosso renovo, para o renovo da nossa aliança com o Senhor e não para a nossa condenação, Pai. Seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, consagramos e abençoamos esse alimento no nome de Jesus. Amém? Pastora Camila Gomes vai estar distribuindo. Enquanto isso, vamos estar adorando ao Senhor aqui com esse louvor maravilhoso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está na sua casa, aleluia, já fique com seu pão na mão, aleluia, e também o seu cálice na sua mão. Glórias a Deus. Vamos ler agora aqui cadê? A parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam o pão em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Todos com o cálice na mão. Vamos estar lendo aqui a parte B do versículo 25, que diz assim: este cálice
é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Todos bebam cálice em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus todo-poderoso. Pai, que alegria, Pai, estarmos aqui participando da Santa Ceia do Senhor, renovando a nossa aliança, meu Deus. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Pai, nós não sabemos a causa do Senhor ter nos impulsionado e preparado essa Santa Ceia para este dia, meu Pai, mas o Senhor é Deus, o Senhor conhece da necessidade de todos, o Senhor sabe de todas as coisas e nós recebemos com amor e com alegria e participamos da Santa Ceia do Senhor com muita alegria para a glória do nome santo do Senhor. Abençoa o nosso mês, a nossa semana, abençoa tudo que leva o nosso nome, a nossa vida, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é fiel, né? Então, igreja, a pastora vai ter o Quarta da Bênção presencial e online. Quarta da Bênção presencial e online com a pastora Camila Gomes, presencial às 15 horas e no online às 19 horas pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes, ok, pessoal? Temos também o programa A Bênção de Deus no seu lar, que agora está num horário novo, tá, pessoal? A partir de amanhã já vai ser a partir das 19h30. Então, na quarta-feira, terminou a Quarta da Bênção, vocês já vão receber a notificação ali do YouTube e também no grupo, né? Quero estar mandando no grupo. O programa A Bênção de Deus no seu lar, às 19h30 até às 20 horas, né? Apenas meia hora aí vai ser bênção. E o reprise continua no outro dia, meio-dia, para abençoar a sua vida. Então, quem não conseguia ouvir, né, por questões de dormir mais cedo, agora vai conseguir ouvir em nome do Senhor Jesus. Temos também a oração da manhã com o pastor Evandro Gomes no canal da Igreja Nova Aliança com Cristo, às 6 horas da manhã, oração diária para a glória do nome do Senhor Jesus. Está sendo a bênção aí a nossa oração para a glória de Deus. Temos também o devocional com o nosso irmão Marcelo Moreno, devocional Momento da Palavra, às 8 horas da manhã pelo canal da rádio Chegou a Minha Vez. Você já é inscrito no canal, você vai receber a notificação 8 horas da manhã para a glória de Deus. E no domingo estaremos aqui, não com culto de Santa Ceia, mas com culto presencial e online, culto da família normal, para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha, Deus está me dando agora discernimento aqui, hein? O Eliel Pacelli e a Elisama não conseguiram tomar Santa Ceia no mês passado. Pode ser que o Senhor, né, dê uma acelerada aí para eles tomar a Santa Ceia, não ficar, né, sem a Santa Ceia. Então Deus tem suas maneiras de trabalhar, né, pessoal? Continuem orando pela família do Eliel Pacelli, tá, pessoal? Ele não está mais trabalhando na empresa de segurança, estava oprimindo ele mesmo de tal forma que estava tirando até dos cultos, né, trabalhando à noite, né, e ele, muitos problemas, perseguição, muita coisa no trabalho, ele sentiu de não ir mais, né, ele pediu para que resolvesse o problema dele, a empresa, enfim, não quis saber, né, de resolver, e ele sentiu de sair, então ele está agora tá trabalhando aí como na profissão de pedreiro dele, né? Então vocês orem aí, orem pelo nosso irmão, para que não venha faltar serviço, né? Fechou uma parceria com a construtora agora, graças a Deus, não ganha muito, não paga muito, mas graças a Deus, Deus não deixou a família desamparada. Mas então os irmãos orem aí, para que eles possam, né,
está na dispensação do Senhor. Ainda ontem ele pediu, pastor, obrigado pelas orações, né? Ele ficou um pouco afastado aí das mídias, né? Até mesmo do WhatsApp. Ele falou, pastor, recebi seu conselho aí, sai um pouco das mídias que nos sufoca, nos causa ansiedade às vezes. Então sai um pouco aí, estamos mais dedicados à oração, estamos orando na madrugada, né? Ele conjuntamente com a esposa. Então assim, estão na presença, mas precisa da nossa oração. Amém, igreja? Vamos orar por esta família querida em nome do Senhor Jesus. E domingo estaremos aqui com o nosso culto da família para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso. Obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste dia, neste culto de hoje. Aleluia, por ter falado conosco de forma tremenda, de forma poderosa, Pai. E nós te agradecemos, Pai. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso mês, abençoa, Senhor, a nossa noite. Livra-nos do terror noturno, que caia por terra, Pai. Aleluia, as enfermidades, que caia por terra, Senhor, toda perseguição, toda opressão, todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, meu Pai, caia por terra e que nós possamos ter um mês, uma semana e um mês abençoado para a glória do Teu santo nome. Leva-nos em paz para as nossas casas, fica conosco e nos abençoa. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos, recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.